A gente deve estar pronto para qualquer intercorrência, né? Então, desculpa, vocês vão ter que me aguentar. Obrigada. Até quero justificar porque é que acabou... como assim? Tem esses 5 observatórios, porque não realmente nós não conseguimos encontrar, pelo menos pesquisando no grupo do GES Pública, pesquisando em vários outros grupos, nós não encontramos boas práticas em câmaras municipais que não estivessem ligadas às ações dos observatórios. Podem ser que existam, acredito realmente que existam, mas não conseguimos, nesses últimos 3 meses, obter um bom resultado na nossa pesquisa, né? Então, nós encontramos várias boas práticas em câmaras de vereadores a partir da ação de observatórios. Então, por isso, somos 5 observatórios a fazer essa apresentação. Ok? Então, fico muito agradecida por vocês terem aceito o convite, por estarem aqui conosco, e podemos iniciar, então, o nosso trabalho. Tadeu, poderia ser o primeiro, por favor? Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho. E desde o começo, quando nós apresentamos o nosso trabalho, o projeto de olho na Câmara para a rede, nós convidamos os outros observatórios a nos auxiliarem a desenvolver esse projeto. Então, eu particularmente vou roubar algumas ideias que foram apresentadas aqui, eu acho que para aprimorar, é um projeto que vai desenvolvendo. Então, a qualquer outro observatório que queira ter acesso a esse material, todos os levantamentos dos dados são feitos através de planilhas, já com fórmulas, então você só insere o dado e ele já faz todo o cálculo do material. É muito importante frisar que em todas as sessões nós temos um voluntário acompanhando a sessão. A principal função desse voluntário não seria, na verdade, levantar dados. Os dados nós obtemos através das atas, do portal do TCM, que é muito importante, e da solicitação de acesso a dados e a documentos. A importância de você ter um voluntário acompanhando, primeiro, que muda a postura dos vereadores. É incrível como a Câmara, como a sessão funciona quando você tem um voluntário uniformizado acompanhando. E uma coisa que é importante, nós notamos que havia uma falta de veracidade nos dados das atas. Então, principalmente no que diz respeito à presença dos vereadores. Então, você pega a ata e você verifica que não consta a ausência de um determinado vereador, quando, de fato, ele não estava lá. Então, é muito importante você ter um voluntário acompanhando a sessão. É muito importante também a postura desse voluntário. Esse voluntário, ele não se manifesta, ele não aplaude, ele não participa de nada, ele tem que ser neutro, ele tem que entrar silenciosamente com a sua pranchetinha, coletar as informações. Isso é muito importante, instruir qual é a postura desse voluntário. Nós tivemos informação de um relatório de acompanhamento da sessão. O portal de transparência do Tribunal de Contas do município da Bahia, eu não sei se outros estados têm um portal do TCM tão rico quanto o nosso, mas uma coisa que é muito importante levantar também é cruzar as informações que a gente obtém, solicitando com a Câmara as informações constantes no site também do TCM, porque nós já levantamos dados através do portal que não batiam com dados que nós recebemos por parte da Câmara. Então, nós informamos ao TCM que a própria Câmara estava fornecendo informação inidônea para o TCM. Então, o TCM entrou em contato com a Câmara e praticamente intimou a Câmara a fornecer os dados corretos. Uma fonte muito importante de informação são as atas, principalmente no que diz respeito à falta dos vereadores. Porque quando nós apresentamos o nosso relatório do projeto de olho na Câmara, em 2015, alguns vereadores vieram contestar as faltas. Disseram que não, eu não tive tudo isso de falta. Então nós perguntamos, senhor vereador, o senhor assina as atas? Assino. Então o senhor reconheceu aquela falta, é incontestável. Então a presença do voluntário é só para você poder ter certeza daquela relação. Um desdobramento interessante nessa questão das faltas dos vereadores é que a partir desse ano, em Porto Seguro, vai ser implementada um ponto de registro dos vereadores na sessão. Então, a nossa denúncia referente às faltas, ao levantamento, já está levando a um controle maior sobre a presença dos vereadores.
Bom, o De Olho na Câmara levou uma questão que a gente levantou a ideia do ranking de produtividade cruzando com os gastos. Como que nós levantamos? Atividades de baixo impacto recebem apenas 1 ponto, médio impacto 2, alto impacto 3. A presença dos vereadores também nas comissões, a participação nas comissões também rende 5 pontos cada. Nós vimos vereadores que participavam de 2 a 3 comissões e muitos não participavam de nenhuma comissão. O eventual substituto em comissão também acontece, recebe pontuação, e as faltas, que por incrível que pareça são muitas e dão uma diferença, acabam deduzindo e descontando. Nós também, para cruzar o dado da relação produtividade e gasto, nós levantamos os custos com passagens aéreas e diárias. Então, assim, o projeto ele foi feito principalmente para causar um impacto na população, para trazer a população mais perto desse conhecimento. Mas existem os desdobramentos. Por exemplo, quando nós levantamos a questão das passagens diárias em viagens, nós verificamos, por exemplo, passagens pagas para um evento em Foz do Iguaçu. Tem alguém aqui de Foz do Iguaçu, do Oeste? Teve em 2013, teoricamente, o simpósio brasileiro, o encontro brasileiro de agentes públicos. 5 vereadores receberam a diária e a passagem aérea. Nós questionamos a Prefeitura de Foz do Iguaçu sobre a realização desse evento. A própria Prefeitura nos mandou um ofício informando que nunca existiu esse evento. A Secretaria de Turismo do Foz do Iguaçu também nos mandou um documento comprovando que não existiu esse evento. Então, assim, não existiu em nada foi apresentado, nenhuma passagem, nota fiscal de hotel, nada foi apresentado. Então, isso gerou uma denúncia junto ao Ministério Público. Primeiro, nós questionamos os vereadores. É importante frisar isso, gente. Antes de fazer uma denúncia, uma representação, deem a oportunidade do agente público se defender e apresentar sua justificativa. Então, nós questionamos, como não houve resposta dos vereadores, isso também serve de argumento para uma representação. Aí nós entramos com uma representação contra os vereadores e já está uma ação na justiça querendo a devolução desses valores. Então, nós consideramos também o valor total pago de subsídio. Então, vereadores, por exemplo, que não fizeram nenhuma viagem e não receberam nenhuma diária, tem lá na sua taxa de gastos apenas o valor total com subsídio. São os menos caros para o município. Baixo impacto, nós definimos, por exemplo, mudança de nome de rua, escola, concessão de título, que acho que já foi falado aqui. Médio impacto, utilidade pública. Por que nós consideramos que uma utilidade é médio impacto? O Observatório Social é de utilidade pública. Um título de utilidade pública para o Observatório Social pode ser útil. Então, nós consideramos que há um impacto relevante. Convênios, resoluções, indicações. Vamos lembrar que há uma diferença entre projeto de lei, requerimento, indicação e resolução. Tá? Então, o segundo passo do nosso projeto é verificar se ao longo de 12 meses aquela indicação, requerimento ou resolução foi concluída. Se depois de 12 meses ela não foi concluída, nós vamos tirar o ponto deste vereador. Porque tem vereador que começa a fazer um monte de indicação só para pontuar. Nós percebemos que eles começaram a fazer isso em 2016. Então, a gente já começou a fazer esse levantamento. Teve 12 meses, a indicação não foi concluída, perde o ponto, a gente atualiza no site. E alto impacto, que é o mais difícil de achar, são os projetos de lei em áreas de educação, infraestrutura, doação diária, que, positivo ou não, tem impacto na vida da população. Pode até ser um impacto negativo. Uma situação que aconteceu muito em Porto Seguro foram doações diárias para igrejas. Então, teve muita doação diária para a igreja em 2012 e 2013, 90% foram canceladas pelo Ministério Público. Bom, nós também levantamos, para apresentar dados, apresentar os números gráficos dos gastos da Câmara, a relação com o gasto de pessoal e a quantidade de funcionários. Vocês podem ver ali que junho ele dá um salto enorme na quantidade de funcionários, mas você não tem um acompanhamento na questão dos gastos. O que nos chamou a atenção também? Por que em janeiro você tinha ali 98 e aí você passa para 111? Então a gente começou a questionar quais são as justificativas para esses gastos, tá? Então, esse tipo de dado, por exemplo, é mais um dado que é para chocar mesmo, para apresentar para a população os gastos, mas houve um desdobramento, houve uma ação que desdobrou, que eu vou abordar daqui a pouco. Outro dado interessante é você fazer um comparativo da renda per capita da população. Olha a diferença do subsídio dos vereadores para, por exemplo, a renda per capita mais alta do país, o Distrito Federal. Então, esse foi um dado que chamou muito a atenção. Total de falta e presença.
Esse dado, por exemplo, além de você, por exemplo, ter vereador aqui que quase chegou a 30% de faltas. 30% de faltas na legislação municipal de Porto Seguro, você pode abrir um processo de cassação no mandato. Então eles já começaram a ficar mais cuidadosos. Qual foi o desdobramento dessa ação, por exemplo? Hoje o Observatório levantou a legislação municipal e verificou que há determinação de desconto do subsídio por falta dos vereadores. Até 2013, a lei determinava que haveria um desconto de 25% do subsídio. Então, em 2014, eles aprovaram uma lei reduzindo para 1/30. Tá? Então, é lógico que é uma lei beneficiando e a gente já está em discussão para ver como que a gente muda essa lei. De qualquer forma, nós levantamos quais seriam os valores que deveriam ter sido descontados dos vereadores de 2013 a 2016. Se a gente, baseado na lei nova, que pega 1/30, deu um total de R$380 mil a ser descontado dos vereadores. Então, em parceria com o Ministério Público, nós trabalhamos muito em parceria com o Ministério Público da Bahia, nós estamos levantando o gasto por vereador, aplicando a correção monetária no IGPM, e o Observatório está entrando com uma ação contra os vereadores, exigindo a devolução desses valores. Uma coisa que a gente aprendeu lá é o seguinte: muitas vezes você entra com uma representação, uma denúncia, e o Ministério Público, o que ele faz? Ele gera um TAC. Isso aconteceu com acesso à informação, isso aconteceu com falta de servidores da Câmara, está acontecendo agora com nepotismo, nós também estamos com uma ação contra nepotismo lá no município. E então, assim, provavelmente, ou os vereadores serão realmente obrigados a devolver esse dinheiro, que é o que a gente espera, ou simplesmente vai ser feito um TAC para que a partir de agora seja realmente descontados os valores nas faltas dos vereadores. E por que eu ressaltei bastante a questão da ata, gente? Porque a ata é um documento oficial reconhecido pelo vereador, ele não tem como contestar aquela falta dele. Lembrando que isso compete à legislação municipal, não achamos nada sobre isso na legislação federal ou estadual. Mas tem um detalhe: se não estiver previsto na legislação municipal, vale o que está determinado, o que é praticado no Congresso. E no Congresso há o desconto de 1/30 por cada falta de deputado. Então, vocês podem aplicar essa legislação nos municípios de vocês. Aqui é o comparativo, por exemplo, do gasto com diárias, passagens aéreas, o que está em vermelho em total. Vocês podem notar ali, por exemplo, presta atenção no quarto, Dilma Batista Santiago. Vocês veem que ele é o quarto mais caro. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que esse chama atenção. E ao mesmo tempo você verifica assim, por exemplo, a Leandro Santos Silva. Como é que ele tem R$11 mil de diárias se ele não pegou nenhuma passagem aérea? Então, são dados que não batem. Então, quando você levanta esses dados, além de você poder gerar uma ação para devolução desse dinheiro, na verdade, o mais importante é você cortar esse gasto, é você estancar essa sangria. Então, muitas vezes, uma ação como essa, na verdade, vai levar um termo de acordo de compromisso, um TAC, que vai fazer com que você corte isso. Atualmente, a Câmara já está implantando um sistema mais rigoroso de pagamento de diária e um controle mais eficiente sobre isso. A nova presidência da Câmara de Vereadores de Porto Seguro tem uma postura muito diferente, muito positiva. Então, baseado nesse projeto, eles já estão implantando novas políticas de concessão de diárias. Aí aqui é o ranking produtividade. Lembra do quarto mais caro que eu falei para vocês? Olha a posição dele aqui, 17º. Então, o quarto mais caro é o 17º. Coincidentemente, ele não foi reeleito. Aliás, dos 17 vereadores de Porto Seguro, apenas 5 foram reeleitos. Eu acho que isso é um dado muito interessante. E, por incrível que pareça, o primeiro produtivo é hoje o presidente da Câmara e foi o vereador mais eleito no município. Aqui é o ranking de gastos, olha lá, quarta posição. Vocês podem ver que do 10º ao 11º são pessoas, o 11º são aqueles vereadores que não retiraram nada de passagem diárias. Então, isso trouxe uma posição muito positiva para esses vereadores. Aqui é a produção legislativa por área de atuação. Como é que a gente levantou isso? É uma planilha Excel, gente. Você pega e vai lançando os dados, a planilha Excel reconhece a cor que você coloca na célula e ele já calcula a porcentagem e a quantidade de produtividade de cada um dos vereadores.
E aqui é uma das páginas do projeto, a gente divide, além de colocar algumas informações do vereador, aquele texto, por exemplo, minha missão parlamentar, é um texto que eles mesmos colocam no site da Câmara. Então a gente levantou esse gráfico para mostrar por cada vereador qual é a atuação. Qual é o interesse nisso? Tem vereador que fala assim, priorizar esporte e educação. Ele tem uma proposta de esporte, então ele não condiz com a proposta que ele fez. E, bom, esse vereador não foi reeleito, tá, gente? É mais um dos que não foram reeleitos. Bom, o projeto é isso. Quem quiser acessar e ter acesso ao relatório, a gente fez um relatório de como preencher a planilha, como lançar os dados. É bem detalhado o relatório de como produzir isso. Mas o que eu acho que é mais importante ainda nesse projeto? Os desdobramentos. Hoje a Câmara de Vereadores de Porto Seguro tem ponto eletrônico para acompanhar os servidores. Nós conseguimos derrubar 12 servidores fantasmas no ano passado. O Ministério Público foi juntamente com o Observatório lá, pegou documentos, verificou folha de ponto assinada dali para o final do mês. Na questão de combustíveis, por exemplo, em janeiro de 2016, a Câmara gastou R$ 7.800 de combustíveis. O Observatório levantou todos esses gastos, foram mais de 130 mil litros de gasolina gastos pela Câmara de Vereadores de Porto Seguro. Isso gerou uma ação e, assim, por incrível que pareça, em janeiro desse ano o gasto foi de apenas R$ 187 em janeiro. Então, é uma economia que a gente ainda vai calcular, nós queremos mensurar qual é a economia e nós vamos gerar mês a mês, janeiro de 2013 a 2016, comparando com a atual legislatura. Muito obrigado a todos. Obrigada, Tadeu, do S Porto Seguro. Acho que vale bastante a gente reforçar. Por que essa é uma boa prática? Porque, a partir desse trabalho do Observatório, houve uma nova prática de gestão na Câmara Municipal. E é isso que nós queremos, né? Nós queremos que o bem público seja gerido corretamente, né? Nós queremos que, a partir do nosso trabalho, seja realmente criado um novo jeito de fazer a gestão pública, né? Um jeito correto, um jeito dentro da lei. Então, nós não queremos abrir ações, né, contra vereadores, ou contra secretários, ou contra prefeitos que tenham agido com improbidade. Nós queremos que não tenha essa ação improba, né? Nós queremos que a ação seja correta, porque nós queremos primar também pela educação. Nós queremos levar as nossas crianças das nossas escolas para assistir às sessões da Câmara Municipal. Nós queremos que elas tenham orgulho de ver e de aprender com os nossos representantes como deve ser feito, como é o certo, né? E não que elas vão conhecer um sistema que esteja falido, né? Um sistema do qual nós nos envergonhamos, né? Então, por isso que nós queremos apoiar os vereadores que agem corretamente, divulgar a ação correta, para que isso ilumine outras pessoas e que as pessoas de bem também queiram se candidatar, também queiram fazer parte do legislativo, porque tenham maior segurança de saber que é um ambiente bacana, né? E eu acho que isso vale reforçar, né? E por que a gente está mostrando essas ações dos observatórios? Porque elas estão gerando mudanças benéficas para a sociedade. Nós temos, no máximo, 10 minutos para cada um, né? Então, vou passar a palavra ao Guilherme, de Criciúma, para fazer, então, contar a história de Criciúma para nós. Eu irei fazer uma breve apresentação a respeito da redução de gastos na Câmara de Vereadores da cidade de Criciúma. Bom, primeiramente, o nosso observatório ele é dividido em câmaras, são 7 câmaras de licitação, saúde, gestão, esse trabalho foi feito pela Câmara de Gestão, onde foram levantados basicamente como é feito numa empresa, que é detalhado o que cada servidor faz, a sua função, o que realmente é exigido e se outro servidor poderia ser feito o mesmo trabalho do que aquele desempenha já. Então, dentro disso, a gente encaminhou um ofício solicitando alguns dados referentes a esses que eu já falei. E após esses números, a gente começou a fazer um trabalho de aplicar a gestão na Câmara de Vereadores da cidade de Criciúma.
Bom, isso no caso o primeiro slide seria o resumo com o orçado, o recebido, o concedido, o gasto. E aqui são as principais despesas da Câmara de Vereadores da cidade de Criciúma, que são folha de pagamento, aposentadorias, serviços de terceiros, bolsa de estudos, material de consumo, enfim. E nesse primeiro resumo que a gente verificou que o principal gasto com a Câmara de Vereadores da cidade de Criciúma era que correspondia 86,67% era folha de pagamento. Então, sendo assim, a gente verificou que o principal trabalho que a gente deveria fazer seria com foco nos servidores da Câmara, com servidores, no caso, comissionados e efetivos. Bom, aqui são os principais pessoas jurídicas, no caso, que recebem da Câmara de Vereadores, que totalizando um valor de R$ 1.076.000. Aqui tem no caso, os efetivos, e como vocês podem notar, os salários são bem acima da média praticada no mercado, se fosse numa empresa ou qualquer outra, acredito que da região de vocês também. Vocês podem verificar ali que um auxiliar de contabilidade na nossa cidade, ele recebe R$ 17.000 para ser auxiliar de contabilidade. Dois pontos também que vocês podem verificar é que o consultor técnico, ele recebe R$ 38.000 mensais e o analista legislativo recebe R$ 34.000. Como vocês verificaram, esses dois servidores eles recebem acima do teto do funcionalismo público. Então, esse é o primeiro ponto da ilegalidade, sendo que esses dois servidores que recebem acima do teto, eles prestaram concurso público na época e um passou para zelador e o outro passou para office boy. Tá. Aqui são os aposentados que a gente levantou também, mas aqui não tinha o que ser feito no caso. Mas vocês podem perceber que também o valor é bem acima do que a gente recebe pelo teto máximo da nossa Previdência Geral, né? Média de 7, 13 mil, consultor técnico R$ 19.000. Tá. Então, dentro desses dados que levantamos, nós fizemos algumas propostas. E a primeira proposta para redução de gastos seria a redução do quadro de assessores parlamentares de 34 para 17. No caso, seria a redução de 2 assessores por um vereador. E isso geraria uma previsão de economia anual de R$ 1.709.000. Isso foi a nossa primeira proposta. Existe também na Câmara de Vereadores de Criciúma alguns cargos comissionados que recebem um valor bem expressivo, assim. Que vocês podem notar que tem o assessor jurídico, o diretor de departamento jurídico, assessoria da presidência, diretor de licitações, diretor administrativo financeiro. E, no caso, nós sugerimos que nesses pontos seriam extintos esses cargos, até porque o assessor jurídico, diretor de departamento jurídico já possuem no cargo de efetivo, advogado concursado que poderia ser feita essa função. A questão da assessoria da presidência já possui no caso, assessores ao presidente e aos vereadores, no caso, assessores. Ele teria mais um para receber um valor bem alto. Um diretor de licitações também poderia ser feito por um servidor efetivo, até porque são poucas as licitações que ocorrem na Câmara de Vereadores. E o diretor administrativo financeiro, que também tem auxiliares contábeis, contadores, que vocês verificaram que recebem bem acima para fazer esse trabalho, né? Ainda a gente está em negociação em todos esses pontos. Não foi decidido algumas coisas. A questão dos assessores, alguns vereadores aderiram e outros não. A questão
do teto máximo do funcionalismo público, nós participamos como amicus curiae de um processo que tramitava no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, como no intuito de contribuir tal, para tal decisões. E nisso acabou que eles foram até o teto, que é R$22 mil, que já teve uma redução muito alta. Eles alegaram que deveria ser feito um estudo e pediram um tempo para nós, e de imediato eles reduziram o salário de todos os cargos que a gente solicitou a extinção. De primeiro ponto, até ser feito o estudo e para ser possível a extinção ou não dos cargos. A questão do teto salarial, como eu estava falando, como a gente participou de amicus curiae, foi extinto e eles se adequaram ao teto de R$22 mil, que é o que o nosso prefeito municipal recebe, e tramitava também outro processo, que esses servidores, como eu falei do cargo que eles migraram, eles acabaram voltaram ao cargo de origem, e nisso eles tiveram que há uma redução bem significativa no caso. Uma redução, no caso, mensal, desses dois servidores de R$38 mil. Quanto ao cargo de efetivos, a gente também solicitou que, no caso, são 18 servidores com salário entre R$4.500 a R$38 mil, com uma média salarial de R$13.803. A gente pediu a suspensão imediata dos efeitos do plano de carreira, até porque todos os servidores que entrassem como telefonista e motorista, enfim, qualquer função, eles chegavam dentro desse plano de carreira com o teto máximo do funcionalismo, que seria R$22 mil, independente de qualquer concurso que você prestasse. E a gente também pediu a extinção de cargos na medida de seus atuais detentores foram se aposentando ou por algum outro motivo deixassem, até que se atingissem o quadro de 12 servidores. Pessoal, eu não sei se eu me fiz claro, mas acredito que alguém, se tiver alguma dúvida referente aos processos e referente aos dados levantados na aplicação de gestão, para até mesmo a proposta, daí eu posso esclarecer as dúvidas posteriormente. Obrigada, Guilherme. Obrigada. São exemplos claros e que todos que são de observatórios já têm acompanhado algum exemplo parecido, e para ver como há gordura para queimar, como há recurso que pode ser melhor direcionado. Então, essa é uma ação que a sociedade precisa estar mais presente, até que nós conseguimos ter nas cadeiras dos legislativos pessoas que tenham consciência disso e façam por si só, e a gente possa divulgar as boas práticas. Mas continuamos na nossa batalha. Então, vamos lá, Goiorê. Cláudia, por favor. Em Goiorê, localizada aqui a noroeste do Paraná, uma cidade de 29 mil habitantes, e vai completar 10 anos de observatório social por esse tempo. Foi o segundo em atuação e o terceiro em formalização. E é gratificante para mim fazer parte desse observatório que tem sido atuante e relevante lá na nossa comunidade. Nós já tivemos aqui exemplos maravilhosos do que se pode fazer numa Câmara Municipal. E eu quero também falar um pouquinho do que nós temos feito lá em Goiorê. O que tem acontecido na nossa cidade e como isso também tem impactado a Câmara de Vereadores e o seu funcionamento. O nosso objetivo é o mesmo. Nós também começamos com o objetivo de olhar um pouquinho mais de perto o que estava acontecendo dentro da Câmara Municipal e avaliar o desempenho desses vereadores com relação às funções inerentes ao cargo que eles ocupam e também às suas atribuições, e em especial a administração das despesas, e divulgar de uma forma um tanto quanto mais clara, porque todos vocês aqui, ou pelo menos alguns, já tiveram a oportunidade de acessar o portal da transparência, e ele não é tão transparente assim. E hoje pela manhã eu fiquei até feliz de ouvir que o Ministério Público está fazendo alguma coisa a respeito,
porque realmente a navegação no portal ela é muito exaustiva e ela até desestimula a pesquisa. Então, nós decidimos pegar esses dados e fazer de uma forma mais lúdica, ou mais didática, ou manipulável, como disse o Mauro Munhoz hoje pela manhã. O que nós fizemos? Em primeiro lugar, nós buscamos parceiros. Quem do Observatório Social poderia fazer? Os voluntários. E firmamos uma parceria com a Universidade, com a Faculdade Dom Bosco de Goiôerê, onde os acadêmicos de administração nos ajudaram nesse trabalho e o TCC deles foi o mesmo programa. E foi, de certa forma, inovador também para a faculdade. A partir daí, igual os nossos colegas aqui, começamos a participar das sessões das câmaras, solicitar documentos e realmente comparar com o que estava sendo publicado no portal. E mais para frente nós vamos ver que também encontramos divergências. Esses gastos nós tabulamos, usamos também planilha de Excel e colocamos esses dados de uma maneira mais atrativa para a visualização da população. Uma ação importante aqui, esse trabalho começou no final de 2015. Como 2016 era um ano político, nós preferimos fazer uma apresentação prévia para os vereadores. Então, assim, nós vamos fazer esse trabalho com a Câmara. Entendemos que seria o momento ideal justamente por se tratar de um ano de eleições. Assim o fizemos. E também apresentamos nas entidades de classe. Buscamos a população, os formadores de opinião, para estarem com a gente e falar assim, acessem esses dados, busquem informação, voltem os seus olhos para a Câmara Municipal. Ok. Aí esse é o formato pronto do nosso trabalho, isso que nós divulgamos para a população. Fizemos questão de colocar o conceito da função principal de um vereador, bem como as suas atribuições. Isso porque ainda acreditamos que o próprio vereador tem um conceito distorcido da sua função. Ainda existe muito assistencialismo envolvendo e sabemos que eles têm essas ferramentas para trabalhar e podem trabalhar muito bem, se utilizarem da forma adequada. Ok? Aqui são as presenças nas sessões. Esse é o resultado de janeiro e fevereiro de 2017. Somente preservamos o nome e a identidade deles para a questão dessa apresentação. E colocamos também que eles participaram nesse período de 3 sessões ordinárias, nenhuma extraordinária. O orçamento anual, quanto isso já tem representado do que eles estão gastando. Aqui chegamos nesses 2 meses a um custo na nossa Câmara de aproximadamente R$349 mil. Dividimos por 2, simples, e dividimos por 9. Entendemos que o vereador pode custar para nós, pelo gasto que eles fizeram, esse valor. Essa planilha ou essa tela, ela causou até uma divergência de opiniões. Na verdade, o pessoal não gostou muito de ser atribuído esse custo a eles. Mas o nosso entendimento ainda é que se existe uma Câmara de Vereadores, custa para eles estarem lá. E, complementando aquela informação, também chegamos a 85% de gastos com o pessoal. Tá? Dividimos em 4 grandes grupos de despesa, e isso também fica bem claro. Aqui os gastos individuais com diárias, em relação ao orçamento anual, dos 138 mil, já foram gastos 11.045, também distribuído individualmente. Aqui o que eles realizaram. Nesses 2 meses, 59 indicações, 9 requerimentos, nenhum projeto de resolução, nenhuma moção e 3 projetos de lei. Consideramos importante também o conceito dessas proposições, para que eles também se avaliem, para ver em que áreas eles têm atuado. Aqui nós apresentamos em forma de percentual o que cada um dos vereadores tem produzido. Esse, em especial, das 59 indicações, 10% foi ele que propôs. Grande parte das indicações, como já foi falado aqui, são para pavimentação asfáltica ou algo que realmente deixa a desejar no nosso entender. Ok, o que nós conseguimos com isso? Em primeiro lugar, uma boa receptividade da população. As entidades apoiaram e gostaram dessa iniciativa do Observatório Social
em estar olhando um pouquinho mais de perto. E uma maior cobrança por parte da população, que eles agora estão tendo que explicar por que eles custam para o município 19 mil. Encontramos divergências também no portal da transparência, e isso gerou uma ação da Câmara em contatar o desenvolvedor de sistemas para que providenciasse os ajustes necessários, porque os dados físicos não batiam realmente com o que estava publicado. Renovamos 80% da nossa Câmara de Vereadores, e uma das vantagens, dos resultados positivos que nós vimos é que pelo menos um daqueles que foi reeleito tem demonstrado uma qualidade muito maior nas proposições apresentadas. Então, percebemos que ele tem se preocupado. Quando os olhos estão voltados para eles, acreditamos que eles também tendem a melhorar. Só 2 considerações ainda. Temos uma promessa de que vão reduzir em 30% as diárias, não está nos resultados, porque isso realmente não aconteceu, isso foi tratado na sessão do dia 27 de março lá. E só uma dica ou uma orientação. O nosso município vizinho, Quarto Centenário, ele aprovou no mês passado o 13º salário para os vereadores. Então, de repente, seria uma dica para vocês ficarem atentos nas pautas das reuniões das câmaras dos seus municípios. Em nome do Observatório Social de Goiânia, nós agradecemos a participação e também estamos à disposição para qualquer dúvidas ou esclarecimentos ou algo que a gente possa ainda melhorar. Obrigada. Muito obrigada, Goerê. O nosso segundo observatório na história, né, em termos de organização, e o terceiro em data de registro, né, Roberto? Então, já tem sido professor para nós, né, em muitas outras oportunidades. Quero só pedir ao Renato, por favor, acho que meu nome de muita gente aqui, para desligar o ar, que nós estamos congelando. Ok? O Renato pede para nós lá, por favor. Ok. Realmente, a gente vê como funciona, né, o nosso trabalho. Quando o dono dessa empresa pública, chamada município, chamada governo, faz a sua atuação, as coisas começam a melhorar. E o ex-prefeito de Pinhais, né, o Luizão, deu esse depoimento que fazer bem feito, fazer correto, também dá voto. Né? Ele se reelegeu, fez sucessor, e a gente viu aqui nas várias experiências que vereadores que passaram a fazer corretamente foram reeleitos. Né? Então, isso também mostra que dá voto, fazer correto dá voto. Dr. Júlio Marcelo, que está aqui conosco, que é do TCU, do Ministério Público de Contas do TCU, vai falar para nós amanhã. Viu que tem bastante trabalho, né? E acredito que o TCU tenha algumas ações, em termos até de tecnologia ou de capacitação, que pode ajudar os observatórios a fazer melhor o seu trabalho. Né? Quem sabe você possa ser um interlocutor nosso lá. Né? E aproveitando também que o Pedro do Serenata de Amor deve estar nos assistindo, e outros hackers cívicos, né, os coders aqui de Curitiba e de outros lugares do Brasil, vocês viram como vocês podem ajudar, o pessoal da tecnologia, podem ajudar os observatórios a facilitar o trabalho. Né? Esse trabalho que está sendo feito braçal, a Rose, né, que é o robô da Serenata de Amor, né, do projeto Serenata de Amor, está fazendo isso no Congresso, poderá fazer isso para as câmaras municipais. Então, contamos aí com o apoio dos jovens da tecnologia que possam nos ajudar, os jovens de todas as idades. Então, agora passamos a palavra para o Evandro, do Observatório de Cuiabá, para falar sobre a campanha Adote um Vereador. Eu sou Evandro, do Observatório Social de Cuiabá, que tem 3 anos de registro, mas em atividade institucional a gente está começando agora, do final do ano passado para cá. E a primeira linha que a gente resolveu atuar foi a Câmara Municipal, as nossas atividades institucionais. Então a gente pensamos em nome e tudo mais, e no decorrer disso a gente detectou que outros observatórios já tinham esse tipo de atividade. E aí, para nós, foi uma surpresa agradável, mas a gente já tinha dado o start na situação. E começamos a desenvolver.
o nosso projeto. Mas eu vou, preliminarmente, neste tópico, eu vou suprimir algumas situações, porque algumas constatações que nós temos, combustível, diárias e tal, já foram replicadas várias vezes aqui, a mesma situação. Então eu vou procurar ao máximo conter aos índices nossos lá, propriamente ditos, até porque o nosso trabalho está começando e dos demais colegas eles já estão consolidados, tá? Então eu vou traçar algumas informações do nosso município, da nossa Câmara Municipal de Cuiabá. Ela contém 25 vereadores que recebem R$ 15.031 de subsídios, R$ 9.100 de verba indenizatória, tá? R$ 9.100 de verba indenizatória. Nós também, assim como Tocantins, Palmas, já estivemos ali no 8º lugar da Câmara mais cara do Brasil, tá? Então, assim, ninguém nunca fiscalizou, entre aspas, ou fez qualquer constatação. Fiscalização diz que tem do Tribunal de Contas, mas assim a gente está vendo que o Tribunal está se esforçando ao máximo, pelo menos das 2 gestões para cá, para começar a, vamos dizer, policiar mais as atividades da nossa Câmara. Sentimos também que com esse trabalho aí, a gente está começando a, vamos dizer assim, incomodar um pouquinho, que a Câmara tem um orçamento de 42.625.900 para 25 vereadores, tá? Então, assim, é uma grana considerável para a nossa Câmara administrar. A gente, desse start também, a gente foi na posse dos vereadores, de maneira silenciosa, mas a gente acabou distribuindo os panfletos da nossa campanha, até para eles tomarem ciência que a gente está monitorando as atividades deles, né? Isso causou também uma certa preocupação, e alguns sondaram a gente, alguns nos chamaram à Câmara para saber o que era o projeto e tal, né? E a gente está nessa situação já consolidando os dados, mas ao mesmo tempo propiciando melhorias para a nossa Câmara Municipal, porque a parte de transparência da Câmara praticamente inexistia. A gente está dando murro em ponta de faca. É exatamente esse o termo, porque a informação tem, mas parece que querem dar trabalho para a gente, só dá trabalho, entendeu? A gente pega e volta, retorna, faz as pontuações, eles demonstram interesses, mas o negócio está indo, devagar está indo. Não da forma que a gente pensava que iria avançar, tá? Mas a gente não está conseguindo, mas não vamos desanimar. É o começo de trabalho e a gente espera que a gente consiga um resultado positivo ao final. De olhos bem abertos, é assim que a população de qualquer município deve agir quanto aos prefeitos e vereadores. E ainda é possível colaborar com grupos voluntários e organizações sociais que acompanham os trabalhos realizados nas câmaras e prefeituras. Tem até uma campanha para que cada cidadão adote um vereador. Câmaras municipais. Você sabe o que fazem os vereadores? Na rua, ficar bonita, né? Fiscaliza o prefeito, né? E cria as leis, né? Seria muito bom que todos soubessem qual é o papel dos vereadores, porque o que eles decidem ali dentro tem reflexos diretos aqui fora. E se é o prefeito quem assina o cheque, são eles que endossam e deveriam fiscalizar se a prefeitura está investindo bem o dinheiro dos nossos impostos. E se você adotasse um vereador? Essa é a proposta do Observatório Social, que já existe em mais de 100 cidades pelo país. Mas calma, não é para você levar o vereador para casa, não.
O dever do cidadão não é somente votar, mas também acompanhar o trabalho e verificar se eles estão dando o resultado esperado para a população. Se estão apresentando projetos de lei viáveis, né, para a população, e não somente moções de aplauso ou indicação de serviços ou mudança de nome de ruas. Eles acompanham as atas das sessões parlamentares, os projetos apresentados pelos vereadores, como eles gastam, por exemplo, a verba indenizatória, que na Câmara de Cuiabá teve um reajuste de 25% no fim do ano passado. Aumentou de 9 mil para mais de 11 mil reais. Nós vamos acompanhar o dia a dia do vereador, ver a sua produtividade, o quanto ele gasta com diárias, como ele utiliza a sua verba indenizatória, e vamos compartilhar essas informações com a população. São todos voluntários, não podem ser filiados a partidos e nem trabalhar nos órgãos observados. Me senti muito feliz de compartilhar com todos essas informações. Estou exercendo meu papel de cidadã. Cabe a órgãos como o Ministério Público e tribunais de contas a fiscalização da atividade política, mas a participação popular pode ser fundamental. A gama de atribuições é muito grande, então naturalmente não se dá conta de tudo. Então o cidadão está dentro da sua rua, no seu bairro, na sua cidade, ele tem muito mais condições de observar tudo e levar ao conhecimento das autoridades competentes. Por isso, adotar um vereador pode ser uma boa para você e para todos nós. Vamos acompanhar para a próxima eleição, a gente cobrar dele, né? Se fez ou não fez. Essa é a situação que a gente encontrou na Câmara Municipal. A própria população, em determinado momento, não sabe nem a função do vereador, e o vereador não sabe o que é ser vereador, as funções que ele tem que fazer. Isso aí ficou muito visível nesse panfleto que foi mostrado ali, para vocês, que a gente distribuiu. Alguns, eles consideram que a profissão deles são vereador. Sério? Profissão vereador. Está respondido no próprio Tribunal Regional Eleitoral lá, na documentação dele. Profissão vereador. Tá? Uma outra situação que ele declarou, que ele não tem patrimônio, mas profissão dele é empresário. Todo mundo sabe, para abrir uma empresa tem que ter capital. Qualquer capital, nem que seja R$1, R$10, tem que ter. Então, algumas informações que, inclusive, estão nesse panfleto, que a gente pode depois conversar com vocês oportunamente. Tentaram, na última sessão do ano, dia 18 de dezembro, aumentar o salário deles. Aumentaram aqueles que se reelegeram, eles fizeram uma proposta, aumentaram o salário. O prefeito, que iria assumir em janeiro, ele falou que ele ia vetar. A gente, vamos dizer assim, se preparou para ir ao Ministério Público, mas o próprio Ministério Público já se adiantou e fez uma notificação preventiva a eles que não efetuassem o pagamento. Tá? Então, assim, não houve o reajuste salarial deles. Agora, o mais curioso é que um vereador que foi reeleito, ele foi um dos que assinou a proposta de lei para aumentar o salário deles. E no outro dia ele votou contra. Só porque ele é apresentador de TV e ele tem que aparecer como um dos bons, né? Mas quem olhou o projeto de lei e olhou a relação dos votantes a favor, né, percebeu que, vamos dizer assim, ele engajou no estilo político partidário, tá? Então usou foi um pouco indelicado com os eleitores deles que o reelegeram. Bom, essas seriam algumas constatações que a gente tem desse primeiro trabalho, até pelo tempo que a gente tem, mas assim, eu queria conclamar a todos aqui a não desistir. Nós somos poucos. Disse a minha colega de Palmas ali, ela fez um trabalho em 3 pessoas. Tá? A nossa realidade também não é muito diferente, mas a gente tem mais algumas pessoas trabalhando. E cada um que está aqui está depositando um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro, é porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos nisso. E vamos deixar um legado para a nossa futura geração. Então não desista, vamos até o fim. Vamos lutar para cada vez mais melhorar essa parte do controle social. Tá? Muito obrigado
e até a próxima. Obrigado, Evandro. Antes de encerrar o nosso painel com a fala da experiência do Observatório Tubarão, quero cumprimentar o presidente da União dos Vereadores do Paraná, o senhor Júlio César Marcucci, que vai falar no próximo painel. Dizer a ele que estamos mostrando algumas experiências do trabalho de observatórios Brasil afora, que tem contribuído para alguns avanços no sistema de gestão das câmaras municipais. E a gente sabe que é uma proposta também da sua gestão fazer melhorias, propor melhorias e trabalhar com os vereadores no estado do Paraná para que a gente engrosse essa campanha da moralização, do legislativo, do poder público, afinal, de todas as áreas. Então, a gente agradece já de antemão a sua presença. Vou passar, então, a palavra ao Douglas, que é presidente do Observatório de Tubarão, que vai nos contar sobre essa experiência, a experiência inédita no Brasil de redução do duodécimo na Câmara de lá. Obrigada, Douglas. Bom, a nossa experiência que vamos compartilhar aqui é a redução... Opa, bem sensível aqui. Opa, para o outro lado. Não... É a redução do duodécimo. O termo duodécimo é aquilo que é dividido em 12 partes. Quando falamos de duodécimo orçamentário, é o repasse que o Poder Executivo faz ao Poder Legislativo, que é previsto na Constituição Federal, artigo 168. Foi uma experiência que a gente conseguiu no nosso observatório, um grande case de sucesso, porque o nosso observatório em Tubarão, nós temos algumas dificuldades para pô-lo em marcha, que é justamente o aporte financeiro. Nós temos uma certa dificuldade de captar recursos, temos alguns empecilhos, muitas pessoas divulgam boas intenções, mas o aporte financeiro é realmente complicado. Pegamos a classe empresarial da cidade, alguns se sentem melindrados por questões de irmandades religiosas ou não religiosas, outros por uma cidade como Tubarão, que tem 100 mil habitantes, é complicado, existem relações de amizades e relações familiares de pessoas com políticos e às vezes isso complica um pouco a situação. Apesar disso, a gente conseguiu dar início a um observatório naquele padrão que o SB nos preconiza, de monitorar as licitações, principalmente da educação e da saúde, mas depois de um certo tempo isso ficou difícil. Mas temos agido voluntariamente, na medida do possível, as pessoas se doando, monitorando algumas licitações e observando algumas ações. No nosso caso, com a Câmara de Vereadores, começou num contexto, no final do ano de 2015, o país vivendo um período político turbulento, uma incerteza, uma falta de perspectiva e todo mundo apertando os cintos, todos que são aqui empresários, profissionais liberais, todos sentiam na pele a falta de um futuro certo, daquilo que vinham seguindo, e todos estavam sabendo que ia ter sacrifícios num futuro muito próximo. Enquanto isso, nossos vereadores em Tubarão, eles dentro da legalidade, mas eles foram lá e aumentaram os salários deles, fizeram as correções e, a priori, justificaram que estava tudo dentro da legalidade. Eles ganhavam 8.400, ali está com vírgula, porque o nosso produtor do PPT aqui, o Phil, como o nome sugere, ele é gringo, e ele troca o ponto pela vírgula. 8.400 para 9.300. Bom, dentro da legalidade, mas tem uma questão moral, principalmente dentro do contexto que o país vivia. Então, o próprio Phil, que é uma pessoa que tem uma série de seguidores, ele é, de certa forma, popular, uma pessoa carismática na cidade, começou com um ato no Facebook e começou a ter uma série de compartilhamentos e pessoas positivando. Isso começou a gerar um burburinho. Bom, aí outros grupos, isso foi se replicando, a rede social, todos conhecemos que tem uma ferramenta de muito poder, ela pode ser danosa, mas ela pode ser muito benéfica. Ela começou a se compartilhar isso e os nossos vereadores em Tubarão prontamente trabalharam a favor deles. Eles mudaram a lei orgânica do município. No artigo 32, eles inseriram mais 2 incisos, que é o 3º e o 4º, que é o subsídio dos vereadores, que é
que só compete à Câmara decidir sobre subsídios dos vereadores e a composição da Câmara. Por quê? Porque a população começou a questionar a questão do salário do vereador e o número de vereadores. Então, sempre que aumentava o salário dos vereadores e quando aumentava o número de vereadores, como foi recentemente, aumentou em várias cidades do Brasil, as pessoas se posicionaram contra. Não quero mais vereadores, não quero que eles ganhem mais. Mas a gente sabe que a questão vai além disso, a questão vai do 1/10º, que é o repasse que se faz. Então, a gente poderia ter 8 milhões de vereadores ganhando R$1, ou ter 2 vereadores ganhando R$1 milhão. Então, o repasse que o Executivo vai fazer é o mesmo. Então, nós temos que atuar nisso, é esse dinheiro que vai para a Câmara, porque a gente sabe que não é o salário que vai deixar os ricos, são as artimanhas. Então, a população começou a se mobilizar nesse sentido, mas faltava essa questão da educação, de como funciona o recurso público, como funciona essa divisão, os repasses. O Observatório já vinha trabalhando nisso, só que não tinha esse clamor que nos impulsionasse para atuar. E 2015 para 2016 tínhamos um ano eleitoral à frente e tínhamos a rede social trabalhando a nosso favor e já começando já uma indignação entre a comunidade de Tubarão. Bom, aí o Observatório entra, aí se juntou através da... Olha, eu juro que só dou um toque aqui. Vamos trabalhar na redução do 1/10º. E aí começamos a juntar forças e os grupos começaram a se entender e começamos um trabalho que é o que vamos apresentar aqui. Entramos então com um trabalho de pesquisa e validação de dados para saber, para botar os números a limpo e mostrar. Então a gente usou uma cidade que já tinha feito um exemplo de sucesso. Tem alguém de Brusque aqui? Ninguém de Brusque? Ah lá, vocês fazem parte disso também, tá? A gente usou a cidade de Brusque, que é uma cidade que tem uma população parecida com a de Tubarão, né? Embora tenha uma arrecadação muito maior que Tubarão, pode ser visto ali no quadro do meio. A receita líquida deles é de 300 milhões, Tubarão estava em 182 milhões, no ano que usamos 2015 como parâmetro. E a gente começou a fazer as comparações de Brusque e Tubarão, né? Brusque com menos vereadores, Brusque com 24 funcionários na Câmara de Vereadores, Tubarão com 80, a receita líquida maior, os gastos da Câmara, nós tínhamos 9 milhões e meio em Tubarão em 2015, e aí vocês viram o número de Palmas, né? Palmas, capital Tocantins, já tinha um número absurdo, né? Aí nós pegamos Tubarão, uma cidade de 100 mil habitantes, no sul de Santa Catarina, nós tínhamos um gasto que proporcionalmente também estaria figurando entre as maiores do Brasil. E no final, nós tínhamos aquele percentual ali, que em Tubarão tínhamos 5,20%, enquanto Brusque ficava com 1,72% da receita, né, o custo da Câmara em relação à receita. Bom, isso aqui são os números sendo mostrados, e aqui no final, aqui o quadro comparativo, para já pegarmos em síntese aqui, Brusque 119 mil habitantes, Tubarão 102 mil habitantes, número de população bem próxima, e os números de Brusque mostravam uma eficiência com o gasto da Câmara, né, muito melhores que Tubarão. E aí começamos a trabalhar em cima desses números para embasar o que queríamos. E aí tivemos o apoio da imprensa, que, graças a Deus, tivemos esse apoio quando a imprensa, dependendo, uma imprensa, principalmente uma imprensa numa cidade pequena, é muito complicado. A imprensa ajudou, começou a divulgar nos jornais locais, e a população começou a pressionar, e o assunto da Câmara, do 1/10º, o termo 1/10º começou a ficar familiar às pessoas da cidade de Tubarão, e virou assunto nas rodas de conversa em vários locais, né? Aí a equipe do Observatório foi até a um programa de debate na TV local, as TVs, as redes sociais, várias mídias, e foram replicando, e isso os vereadores começaram a ficar bastante preocupados com o que estava acontecendo, né? E aí nós ventilamos a ideia de fazer um outdoor, né, para expor os vereadores, e você vai lá dizer, ó, eu sou contra, eu sou a favor, vereador, mostre ao seu eleitor qual é a sua posição frente a esse assunto que a cidade toda está falando. Não chegou a sair esse outdoor, né, mas só a divulgação dele em rede social já começou a causar um certo frisson.
Bom, aí começamos a pressionar, o observatório começou a convocar as pessoas para as reuniões as reuniões da Câmara de Vereadores para acompanhar a redução do duodécimo, né? Teve até um outro grupo que também usou da oportunidade. Isso é uma questão que temos que ter cuidado. Os outros grupos que em certos momentos eles estão nos apoiando, porque as causas deles são convergentes, mas temos que saber com quem que estamos lidando. Alguns grupos até hoje não explicaram muito bem por que existem e para o que eles estão querendo e quem é que os banca, principalmente, né? Senão a gente pode estar continuando a fomentar outras formas de corrupção. E essa aí é uma foto tirada na Câmara de Vereadores de Tubarão. O local para assistir às reuniões da Câmara não é muito grande e tem um vidro separando, né? Um vidro bem grosso, que separa todos. O vidro serve ali para causar uma certa proteção aos nossos nobres edis, mas aí nós usamos o vidro ao nosso favor, né? Colocamos lá uma plaquinha lá e esperamos pela assinatura dos vereadores, pressionando eles a apoiar a nossa causa. E aí teve, então, a votação, foi colocada em votação a redução do duodécimo, né? Depois de uma conversa com os vereadores, aceitaram, a pressão estava muito grande. E aí, na votação, para acertar o duodécimo, para mandar para o Executivo, para o orçamento, a população apareceu em peso, não coube todos, na verdade deve ter 3 vezes o número de pessoas do lado de fora, porque não cabiam todos. E esta imagem, ela foi emblemática na cidade de Tubarão, porque durante a nominata, a chamada dos vereadores, a população se voltou contra eles. Se voltou, deu as costas, né? E permaneceu de costas, e isso acabou várias pessoas divulgando essas fotos em mídias sociais e também na imprensa. Bom, o resultado passou de forma unânime, né? Ninguém teve a coragem de ser contra, alguns tentaram espernear um pouquinho no comecinho, mas no final todos votaram a favor e tivemos a redução que foi aprovado em 6,3 milhões. O número que eles queriam para 2017 era 16 milhões. Então tivemos mais de 4 milhões de reais de economia, ou seja, o Executivo não teve que repassar esse dinheiro para a Câmara de Vereadores, né? Então não adianta nós trabalharmos algumas vezes na redução do salário dos vereadores ou na redução de alguns gastos deles, que eles arrumam formas de chegar a isso. Quando nós estivemos apurando as contas deles, por exemplo, nós observamos algumas coisas assim... Douglas, vou pedindo para ir encerrando, por favor. Okay. Nem olhei para a garota do tempo aqui, mas tudo bem. Bom, aí, claro, nós agradecemos a todos e agradecemos porque tivemos o nosso atendimento, logramos o nosso atendimento com os vereadores, não poderíamos deixar de agradecer a eles, mas deixo o recado de que essa é uma vigilância permanente, né? Tivemos divulgação nas mídias da própria época, né? Como o OSB já mostrou aqui. Nós tivemos resultado porque tínhamos um ano eleitoral e tínhamos uma pressão popular, mas nós já temos informações que nossos vereadores já estão se articulando para a próxima LOA, para tentar voltar aos números que eles gostariam, né? Então, é um recado que eu deixo a todos os observatórios aqui, a nossa vigilância ela é permanente, nós precisamos observar e agir, e tentar mostrar o nosso trabalho para conseguirmos mais voluntários, que todos sabem aqui que não é nem um pouco fácil. Obrigado a todos. É muito importante ver essa experiência de Tubarão, né? Ela é inédita no Brasil, é a primeira cidade no Brasil a fazer essa alteração da legislação municipal, né? Que é possível, permitido pela lei federal. Porque a gente realmente... o que é importante destacar é que não é uma coisa inconsequente, né? Porque nós queremos que reduza. Não foi baseado em dados, em pesquisa, provado, né, que é possível fazer uma gestão eficiente e realmente a Câmara cumprir seu papel de fiscalização do Executivo, dando o exemplo de austeridade, de eficiência com o gasto público, né? Então, isto tem muito valor,
mostrar isso para as outras cidades, mostrar isso para os nossos vereadores, que realmente, com base em dados, né, comparativos com outras cidades, que é possível fazer uma gestão eficiente, eficaz, com menos custo, que isso todo mundo está fazendo, qualquer dona de casa está fazendo isso, né, hoje, né, com a questão da crise, sempre fizemos, né, como donas de casa, como empresários, como trabalhadores, todos fizemos sempre tivemos sempre esse cuidado, né, de gastar menos do que exatamente o necessário, gastar menos do que supérfluo, né. Então, isso é possível, a gente viu que é possível ser eleito, né, ser reeleito, fazendo uma boa gestão, fazendo uma gestão com austeridade, com eficiência, com profissionalismo. A gente viu isso nas prefeituras, a gente viu isso nas câmaras de vereadores, e realmente a gente quer valorizar o trabalho dos vereadores que têm essa consciência, que têm esse propósito de realmente cumprir seu papel, de produzir leis, de produzir políticas públicas que vão trazer benefício na qualidade de vida da população, né, e que realmente fiscalizem o executivo, dando exemplo, né? Como é que eu vou fiscalizar o executivo se eu gasto mais proporcionalmente, né, que o próprio executivo, ou gasto mal? Então, realmente, isso é bastante importante, ter essa consciência e valorizarmos os vereadores, as câmaras de vereadores que fazem esse trabalho. Quiçá no encontro, no congresso do ano que vem, a gente possa trazer as próprias câmaras de vereadores para mostrar as suas experiências positivas, né, na sua gestão, nas mudanças na sua gestão. Por hora, as câmaras contarão com o nosso trabalho voluntário, né, mais de 3.500 voluntários no Brasil, para ajudá-los a fazer melhor a gestão e criar um novo jeito, né, de fazer a gestão pública nas câmaras de vereadores. Então, muito obrigada a todos vocês e aos demais observatórios que já têm ações nas câmaras de vereadores, se sintam todos representados, né, pelos que aqui estão. E também deixo uma provocação de que todos os observatórios neste ano façam esse monitoramento da Câmara, para que nós tenhamos, ao final do ano, um ranking das 120 cidades onde temos observatórios hoje, um ranking para saber como é que estão se comportando os gastos e a produção legislativa, para a gente poder fazer disso uma grande matéria para exame e para os demais veículos de comunicação. Então, muito obrigada por hora, obrigada por vocês todos, e vou deixar já à disposição para o novo painel, que as pessoas estão prontas aqui para falar para nós.